A chama do poder pentecostal chegou a Bacabal através do irmão Firmo Vieira e da família Bispo ainda na zona rural. Na sede do município, a pioneira foi a família da irmã Ana Pereira. Logo, a Igreja do Senhor se multiplicou. Em novembro de 1937, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi reconhecida em Bacabal e teve como primeiro pastor Francisco Assis Gomes. Movida pelo Espírito Santo, a igreja só cresceu. Outros homens de Deus expandiram o evangelho na cidade, até o pastor Boaventura Pereira de Souza chegar à liderança do trabalho. O grande homem de Deus exerceu diversas profissões para manter a obra do Senhor, e o número de fiéis foi aumentando. Na visão espiritual do pastor Boaventura, a Igreja do Senhor ainda estava pequena e precisava de mais dedicação e trabalho em prol do reino de Deus. Além do lado espiritual, se preocupou também com a ação social. Apesar de ter sido jubilado em 1996, desfrutamos de sua presença até os dias atuais. Hoje, com 89 anos, continua colaborando com o reino de Deus. Não há dúvida, tem muita coisa a fazer. Estamos apenas iniciando. O senhor já está com 89 anos, mas ainda continua firme trabalhando para o Senhor. O meu alvo é continuar trabalhando até quando Deus me chamar. E foram muitos anos aí dedicados e valeram a pena. Não há dúvida, trabalhar para Jesus é obter recompensa contínua. E vai continuar fazendo firme e forte. Até Deus me chamar. Então a igreja aqui em Bacabal só tem a agradecer ao Senhor por tudo isso e a obra do Senhor ainda muito mais. Nada fiz, Deus fez tudo por nosso intermédio. Tudo foi feito aí à vontade de Deus e ainda tem muito mais. Eu vou contar simplesmente uma beleza que muitos não entendem. A senhora sabia que aqui nesse local era 3 metros de profundidade de águas quando começamos a construção? 3 metros de profundidade, cavamos as barras todas lá debaixo d'água. E foi aterrado tudo isso? Tudo. E foi Deus que fez isso. Eu vi essa construção 46 anos antes de iniciarmos. Deus mostrou todo esse trabalho, o projeto eu entreguei ao engenheiro. O projeto. Eu fiz o rascunho e entreguei ao engenheiro para ele oficializar. 46 anos antes de eu iniciar essa obra. Então eu tinha 2 anos de crente. Ainda tem muito mais ainda Deus a fazer aqui em Bacabal, né? Vai fazer tanta coisa. E ele não quer usar os animais, mas os fiéis servos dele. Cada dia ele está usando um e quer usar a todos. Ele não nega bem algum aos que andam na retidão. Desde 1996, a igreja segue na administração do pastor Francisco Soares Raposo Filho, homem ungido por Deus para conduzir com competência e responsabilidade a obra do Senhor em Bacabal. O ministério marcado por muitas lutas e conquistas. Na verdade, eu cheguei em Bacabal em 89, mais precisamente dia 31 de dezembro. Assumi o pastorado como pastor titular em 96, quando o pastor Boaventura se jubilou. Até em 96 eu auxiliava. Lutas são constantes, uma após outra. Tem até um corinho que se canta, se a luta vem e passa e a outra vem aí. Então quando uma vai passando, outra já vai chegando. Então foram muitas as lutas, mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado vitória. E as conquistas são grandes também, porque em cada batalha Deus tem nos feito vitoriosos. E nós nos consideramos vitoriosos em tudo que é luta. A gente percebe que o ministério ele tem crescido isso a cada ano e dentro da sua administração ele tem se revelado bastante crescimento, não só em número de fiéis, mas também a igreja como um todo. E quais são os planos então para os próximos anos vindouros aí? Eu não tenho assim um plano, pré-fixado, mas na mente da gente, no coração, é de continuar crescendo, como Deus tem nos dado a graça de crescer até aqui. Nós esperamos que não venhamos estagnar nunca, mas que o Senhor sempre esteja nos dando visões bem nítidas do seu reino para o futuro
que a gente possa prosseguir sempre, como a gente tem vindo até aqui, e melhorando cada dia mais. A igreja, a maior preocupação dela é com o lado espiritual, sem dúvida nenhuma. Mas a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem ajudado o Bacabal não somente espiritualmente, mas também com as ações sociais que são feitas e diversos outros trabalhos, né? Eu tenho dito que se tirar a Assembleia de Deus do contexto social bacabalense, fica uma lacuna irreparável, uma lacuna que não dá para preencher. Porque a Assembleia de Deus, ela não é apenas uma igreja como o corpo de Cristo. Ela é uma instituição social dentro dessa sociedade que agrega famílias e que ajuda as famílias carentes. A gente não revela, mas se a gente for fazer um balanço e disser assim, tira a Assembleia de Deus, a prefeitura vai ter muito mais o que fazer, porque nós fazemos muito. Os irmãos são sabedores disso que a gente faz, em todo sentido. Como a fundação, que vem ajudando bastante, construção de casas, leva um para São Luís, leva outro para Teresina, ajuda nisso. É grande o social que a Assembleia de Deus faz em Bacabal. Atualmente, a Santa Igreja de Jesus Cristo conta com 50 congregações, distribuídas em 11 áreas. Rumo aos 80 anos, a igreja continua crescendo e cumprindo sua missão nesta terra. Estamos chegando às bodas de Carvalho e precisamos nos organizar para comemorarmos mais esta vitória. Neste momento de festa, lançamos oficialmente o projeto Pro 80. O projeto Pro 80 nasceu com vários significados e desafios ao mesmo tempo. Dentre esses desafios, nesses 3 anos que antecedem a comemoração dos 80 anos de história da Igreja Assembleia de Deus em Bacabal, nós temos no campo espiritual desafios para a igreja, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Desafios que passam pelo campo espiritual, como, por exemplo, ampliar o trabalho missionário da Igreja Assembleia de Deus aqui em Bacabal, no estado do Maranhão, no Brasil, e missões transculturais. Desafio de ampliarmos, estarmos unidos para fazermos a obra de evangelização e discipulado. Desafio de fazer com que todos os departamentos cada vez mais estejam fortalecidos e integrados. Mas além dos desafios espirituais que nós julgamos ser os mais importantes, nós temos desafios estruturais, que passa pela ampliação do templo, pela conquista de terrenos, pela inauguração de novas congregações. E, na verdade, o maior objetivo é fazer com que cada crente que faz parte dessa história, que cada irmão que construiu essa história, continue construindo até completarmos os 80 anos e aí por diante, continuando fazendo a obra de Deus. Que cada crente esteja envolvido na captação de recursos para que, de fato, possamos viabilizar tudo aquilo que temos colocado como meta, visando, sobretudo, o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Junte-se a nós neste desafio. Precisamos da sua ajuda para cumprirmos as metas. Ampliação do Templo Central. Inauguração das congregações que estão em construção. Fortalecer o trabalho missionário. Fortalecer os grupos de evangelismo e grupos familiares. Fortalecer e unir os departamentos existentes. Aquisição de terrenos para a área de lazer e retiros. Aquisição de uma rádio e TV. Construção de um centro de treinamento e capacitação de missionários. Fortalecer a FENAL para atuar nas áreas social, cultural e educacional. Captação de recursos através de ofertas, vendas de produtos e patrocínios. Você pode colaborar adquirindo um de nossos produtos. Temos a Bíblia comemorativa dos 80 anos, camisas, agendas, canetas e outros artigos. Convidamos você a fazer parte desta história marcada pelo amor de Cristo. Vamos somar forças em prol do Reino de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bacabal, rumo aos 80 anos. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior